Olá, amigos! Que alegria estarmos juntos pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade para falarmos de Jesus, para falarmos da doutrina espírita. O grupo Aulas da Vida, neste mês de outubro, traz como tema os embaixadores do Cristo. O que são embaixadores? O que é ser um embaixador? Embaixador é aquele que é encarregado de uma mensagem, é um porta-voz. Então nós vamos falar daqueles irmãos missionários que foram porta-voz de Jesus durante a sua vida, que entregaram para a humanidade uma mensagem do Cristo. Vamos falar então, entre tantos que existem, de uma figura muito importante do Evangelho. Vamos falar então de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Paulo de Tarso era um jovem de mais ou menos os seus 30 anos. Então, nós estamos aqui então mais ou menos 30 anos após a crucificação de Jesus. Então, Paulo de Tarso, ele não conheceu Jesus. Ele não viveu na época em que Jesus esteve encarnado entre nós. Paulo de Tarso é de Tarso porque ele nasceu na cidade de Tarso. Na realidade, o seu nome, quando nasceu, o seu nome era Saulo e não Paulo. Então, depois de algum tempo, depois já dele estar levando o Evangelho de Jesus, dentro dos acontecimentos ali da vida dele, por conta também do costume, do povo ali, ele mudou o nome de Saulo para Paulo, mas ele nasceu Saulo, e de Tarso porque nasceu na cidade de Tarso, mas vamos nos referir sempre como Paulo, porque é aquele que acalenta o nosso coração, é aquele que é o apóstolo, que é o embaixador do Cristo, efetivamente, E o conhecemos como Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso era um jovem de mais ou menos seus 30 anos, muito culto, muito culto. Sempre teve uma vida tranquila, uma família com uma situação agradável, uma vida tranquila. Ele falava ali algumas línguas, o grego, o hebraico. Ele era muito culto, muito inteligente. Diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, um moço bonito, um moço viril, forte. E Paulo de Tarso, ele era um orador do Sinédrio. Ele tinha uma fala muito eloquente. Todos gostavam de ouvir Paulo de Tarso, falando sobre as Escrituras, falando sobre Moisés, a lei mosaica. E Paulo de Tarso, então, ele tinha uma vida muito tranquila, muitos amigos, a vida sempre sorriu ali naquele momento para Paulo de Tarso, E Paulo, ali no Sinédrio, ele tinha então aquela função importante, ele tinha um cargo ali importante, de doutor da lei, de orador do Sinédrio. E Paulo era um homem de muita fé, muita fé. Ele seguia à risca a lei mosaica. Ele tinha muita fé em Deus. Então ele era um jovem de muita fé. Isso aí já nos indica é o início ali do trabalho missionário de Paulo. Ele já veio preparado com esse entendimento da necessidade da fé, da necessidade dessa crença, de seguir ali as Escrituras. Tudo isso já era o preparo para a missão de Paulo. Paulo tinha uma noiva muito bonita, uma jovem também de muita fé, chamada Abigail. Então Paulo, dentro ali da sua crença, dentro da sua fé, dentro daquilo que foi lhe passado, daquilo que ele conhecia como justiça de Deus, saindo de Tarso, chegando a Jerusalém,
começou ali a ouvir falarem muito de um tal carpinteiro que fora crucificado há uns quase 30 anos antes, e que se dizia naquela época, né, o Messias, e todos o chamavam de mestre, tem alguns seguidores, e ele achava aquilo tudo um absurdo. Porque Moisés era, né, a quem deveria ser seguido. Como que aquele carpinteiro humilde, simples, né, poderia ser chamado de Messias, poderia ter seguidores? Então, mas ele não conhecia a palavra de Jesus, ele não conhecia os feitos de Jesus, nada do que Jesus pregava e falava. Mas ele foi tomando conhecimento de quem era quem tinha sido, né, esse carpinteiro, esse tal de Jesus que todos falavam. Ele foi até uma reunião dos cristãos, né, dos cristãos primitivos, para ouvir ali falar de Jesus. Mas, como sabemos, Jesus Jesus nos diz que ele não veio destruir a lei, ele veio dar o cumprimento, e o cumprimento e o entendimento correto da lei. Então Jesus tinha a sua pregação, a sua palavra e a sua conduta diferente mesmo do que as escrituras em muitos momentos falavam, né? Em muitos momentos descreviam ali. Porque Jesus foi todo perdão e amor. Todo perdão e amor é o que ele nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e amar aos outros, aos nossos irmãos. Eis o segundo mandamento, né? Que é o mais importante. Então, amar a Deus é amar os nossos irmãos, como verdadeiros irmãos que somos. E tudo que Paulo ouviu ali sobre Jesus, naquela pregação que estava acontecendo ali naquela reunião dos cristãos primitivos, ele achou tudo aquilo um absurdo, porque ele não compreendia daquela maneira. A fé dele, a fé que ele tinha se estabelecido em seu coração, em seu íntimo, em sua mente, era outra, era de outra forma. Então estava tudo se chocando ali dentro de Paulo, na intimidade de Paulo, e ele não poderia aceitar aquilo. E como um doutor da lei, um juiz ali, né, Paulo então começou a perseguir os cristãos. Perseguia, prendia, julgava, até o momento em que ele prendeu um tal de Estevão, um cristão, que fazia suas pregações. Ele prendeu Estevão foi ali ao julgamento da forma como era, não renegou, obviamente, a crença em Jesus como seu mestre, como Messias. Então, Paulo assentiu de que Estevão deveria ser, então, sacrificado. Estevão foi morto a pedradas. Então, nós temos ali o Estevão como o primeiro mártir do cristianismo, a mando de Paulo. Mas existe um detalhe muito importante aí, que Paulo não sabia. Mas Estevão era, na realidade, Josiel, irmão de sua noiva Abigail, que tinha desaparecido porque fora preso há anos atrás, né? Junto com o pai. O pai foi assassinado e Abigail foi libertada, mas Josiel ficou ali e tal. Enfim, Josiel, que Abigail não mais sabia onde estava. Josiel foi capturado, como Estevão já capturado, por Paulo como cristão, e assassinado a mando de Paulo. Paulo não sabia que era o irmão da sua noiva. Aqui em ele até buscava, estava realizando esforços para procurar o José, mas era o Estevão que ele tinha prendido. E detalhe, ele fez questão, porque para ele isso era um orgulho, para ele isso era estar cumprindo a lei dentro da sua fé. Ele fez questão que Abigail se orgulhasse
dele, daquele momento em que ele estava cumprindo a sua fé, a determinação de Deus, e pediu que ela assistisse ao apedrejamento do próprio irmão, sem saber que era do próprio irmão, obviamente. Então, depois disso, claro que a gente pode até imaginar toda a situação, o sofrimento de Abigail, o próprio sofrimento de Paulo, né, de ter levado a efeito, né, a punição do irmão da sua amada, né, o sofrimento de Estevão, obviamente, mas foi um sacrifício que ele se impôs ali com resignação, com muita fé, com esperança em Deus, em Jesus. Mas enfim, aquela situação toda fez com que, claro, a partir daquele momento, o noivado, a relação dos dois, não por vontade de Abigail, não, porque ela perdoava Paulo. Abigail era um espírito já superior ali, né? Então ela perdoou Paulo. Mas Paulo não tinha mais condições de ficar com aquela que era o amor da sua vida, por conta desse acontecimento. Isso, os cristãos primitivos, a conduta dos cristãos, quando eles eram presos, julgados, torturados ali, né, tal, açoitados e tudo mais, eles mantinham uma paz, uma resignação, uma fé, que era uma paz que Paulo, apesar de toda a fé, de todo o trabalho dentro ali, né, dos desígnios de Deus, do que ele entendia como vontade de Deus, Paulo ainda não sentia. E ele ficava admirado e um pouco até revoltado de como essas pessoas tão humildes, sem conhecimento, tão enganadas, né, seguindo esse carpinteiro Jesus, ali naquele momento de dor, momento de sofrimento, de prisão, de julgamento, de tudo, eles mantinham aquela paz, uma paz que ele, Paulo, orador do Sinédrio, né, doutor da lei, ele não sentia. E após então esse acontecimento todo terrível, né, com a noiva, com o Estevão, ele passou a se questionar ainda muito mais e isso passou a atormentá-lo muito mais. Ele sentia até mais ódio dos cristãos, porque eles tinham aquela paz e parece que eles o perseguiam também e ele não encontrava essa paz. Então, continuando ali no seu caminho, continuando na sua perseguição, ainda mais frenético, ainda mais violento, ainda mais irado, Paulo foi para Damasco, atrás de um cristão chamado Ananias. E indo para Damasco, com seus 2 guardas, né, seus 2 soldados, caminhando para Damasco, aquele sol escaldante do deserto, antes de entrar em Damasco, a mente de Paulo estava mais quente do que aquele sol escaldante do deserto. Tanto eram as suas elucubrações, tanto eram os seus pensamentos, tanto era a sua revolta, seus questionamentos. Paulo sentia uma inquietação íntima já de algum tempo muito forte, naquele momento muito mais forte ainda. E ele seguindo ali as portas de Damasco, eis que então ele viu uma luz intensa, extremamente forte, que o faz ter torturas, tal, e ele cai, né, cai no chão, cai na areia do deserto. E ele vê então se aproximar dele, o próprio Cristo. O próprio Cristo. É quando Deus, diz Emmanuel aqui na resposta, né, a Allan Kardec, quando Deus impele o Espírito a cumprir a sua missão. O próprio Cristo veio impelir, veio chamar, veio despertar Paulo para essa missão sublime que ele tinha. Então, Jesus chega até Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo, nesse momento, é como se
mesmo ele não, com certeza ele não tinha essa consciência naquele momento, mas é no inconsciente dele, como se aquela missão, como tudo viesse à tona. E ele não questionou em nenhum momento, em nenhum segundo, nem um segundo. Ele perguntou quem era, ele ouviu, né, de Jesus quem era, a identificação do Cristo, mas ele não questionou em nenhum segundo. Simplesmente ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Então, naquele momento, Paulo iniciou verdadeiramente a sua missão, o seu ali apostolado também. Ele reconheceu Jesus como mestre, ele reconheceu Jesus como Messias. E a partir daquele momento, então, ele iria seguir a Cristo. Então, por conta daquela luz muito intensa, muito forte, Paulo ficou cego. Ficou cego e foi ajudado por um de seus soldados a entrar na cidade de Damasco, foi alojado em uma pensão, mas ele precisava encontrar Ananias. Antes ele ia perseguir e prender Ananias, mas não mais naquele momento. E Ananias também fora avisado pela espiritualidade de que ele tinha que ir ao encontro de Paulo e curar a sua cegueira. Então Ananias, que era o perseguido, né, conhecendo Paulo, sabendo quem era Paulo de Tarso, foi ao encontro daquele que era o seu perseguidor. E foi ao encontro e curou Paulo de Tarso depois de uns 3 dias. Curou Paulo de Tarso da cegueira. E Ananias, então, foi mostrando Jesus a Paulo de Tarso. Né? Foi mostrando. Naquela época, claro, não existia o evangelho, né, escrito, como a gente conhece. O que existia eram os pergaminhos que os próprios apóstolos iam escrevendo ali as palavras de Jesus, as passagens do Cristo, pedacinhos de pergaminhos, né? Um ia passando para o outro, passando para os cristãos, e assim foi acontecendo toda essa escritura, né, das palavras da vida do apostolado de Jesus. E Paulo absorveu tudo que Ananias tinha, copiou, absorveu, leu, estudou. Então Ananias começou a mostrar, né, a vida do Cristo e os ensinamentos de Jesus para Paulo. Então, a partir daquele momento, Paulo verdadeiramente iniciou a sua missão de ser esse apóstolo, de levar de ser esse embaixador de Cristo, de levar a boa nova de Jesus. A missão de Paulo foi muito, muito importante. Por quê? Porque os hebreus naquela época, eles entendiam que Jesus, como um hebreu, então o ensinamento do Cristo, a boa nova, que é o evangelho de Jesus, deveria ficar só entre eles. Eles tinham essa concepção equivocada. E a missão de Paulo, não, a missão de Paulo era que o evangelho de Jesus era para a humanidade, porque Jesus não veio só para os hebreus, Jesus veio para a humanidade, para todos nós. Então a missão de Paulo era levar esse evangelho, essa boa nova, ser o embaixador, o porta-voz de Cristo para a humanidade, para os outros povos que são gentios, né? Quem não eram os hebreus, eram os gentios. Então por isso que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. E devemos a Paulo ter agora para nós o evangelho de Jesus, né? Então essa era a missão sublime de Paulo de Tarso. Então vamos aqui encurtar, né, porque a vida de Paulo de Tarso é sublime e muitos acontecimentos, mas o que é importante é falarmos nesse momento. Paulo de Tarso, apesar de Cristo ter em pessoa ali, né, materializado ali, vamos dizer assim, se mostrado a ele, feito o convite, relembrado a ele, né, a sua missão, e ele já ter reconhecido Jesus como o Mestre, o Messias, Paulo de Tarso ainda tinha dentro dele o orgulho do homem do doutor da lei,
né, a vaidade, ele ainda existia dentro dele. Não houve essa transformação instantânea. Existia tudo dentro dele ainda. Só que agora ele estava trilhando um caminho diferente. Então, Paulo de Tarso, ele queria, depois de um tempo que ele se inteirou ali das palavras do Cristo, dos feitos do Senhor, ele queria muito chegar ali no Sinédrio, subir ali no púlpito, como ele fazia sempre para falar das Escrituras, e falar de Jesus de Nazaré. Ele tinha certeza, porque como todos ouviam muito, ele era muito eloquente, adoravam ouvir, aplaudiam, né, as suas preleções, ele tinha certeza que ele seria escutado e que ele iria transformar, fazer com que todos ali compreendessem o que ele agora compreendia. Mas é claro que não aconteceu dessa maneira. Com certeza não aconteceu dessa maneira. Né? Ele foi expulso, ele, enfim, foi enxotado ali do Sinédrio. Isso mexeu muito com Paulo, com o orgulho, com a vaidade daquele doutor da lei. Então, aos poucos, Paulo foi percebendo que ele perdeu ali a função dele, o cargo, né, que é o que ele fazia, adorava fazer, o que dava sentido à vida dele. Ele perdeu esse cargo, ele perdeu os companheiros, ele perdeu os amigos mais íntimos, porque o achavam agora um louco, né, por estar sendo agora um cristão também, não é? Seguir os cristãos. A família distanciou dele. Então Paulo perdeu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha na vida material, ele perdeu. Então, bem dizer, Paulo estava sozinho no mundo. Paulo ainda buscou em Tarso a ajuda do pai, porque ele não tinha mais nem dinheiro, ele não tinha mais nada. Ele buscou consolo da família, ajuda do pai, isso depois de um tempo, né? Mas tudo que Paulo fez ali em Jerusalém, toda essa transformação de Paulo, refletiu negativamente na família também. Né? Refletiu negativamente, teve consequências. Então, Paulo não foi aceito mais pelo pai, pela família, foi renegado ali da família. Então, Paulo estava só no mundo. Só no mundo. No mundo, daquele mundo que ele vivia antes, ele não tinha mais ninguém, ele não tinha mais nada. Ele estava desolado, ele não sabia o que fazer, ele estava perdido. Saindo de Tarso, ia anoitecer, ele entrou numa gruta, então, para se esconder da chuva, da noite, do frio. Mas ele estava extremamente sozinho, desolado, ele não sabia então mais o que fazer, o que ele faria da vida. Ele foi chamado pelo Cristo, mas ele não tinha condições de fazer nada. Ninguém mais o escutava, ele não tinha mais para quem falar, ele não tinha mais o que fazer, ele não sabia que caminho tomar. Então ele adormeceu e ele teve ali, Paulo teve ali um êxtase, nós podemos chamar ali um desdobramento, né? Durante o seu sono, e ele encontrou Abigail. Ele encontrou Abigail, que veio ao seu encontro junto com Estevão. Tá? Então, lembrando que por todo esse tempo que passou, foi um certo tempo, Abigail, doente, ela faleceu, ela desencarnou. Paulo, né, sabia disso, ela desencarnou. Mas naquele momento que Paulo precisava de um norte, de um rumo, de uma esperança, que ele não sabia mais o que fazer, ele recebeu, então, ali, a presença amiga dos irmãos, de Abigail e de Estevão. E Paulo, conversando com aqueles espíritos, o que fazer, que caminho seguir, então como cumprir esse trabalho, que ele estava perdido. Então, dentro de toda essa conversa, Abigail fala para Paulo, dá 4 orientações que são importantíssimas para Paulo. Então ela diz que ele tem que amar, ele tem que trabalhar, ele tem que esperar e ele tem que confiar. Então Paulo, refletindo nessas orientações de Abigail, foi assim que fez. Então, primeiro, amar. Amar, porque é o que Jesus veio nos ensinar. Amar a todos, independentes de como sejam, do que façam, né? Amar. Nós ainda talvez não conseguimos todo esse sentimento, mas Paulo,
já esse missionário, ele tinha condições desse amor maior que Jesus esperava dele. Então, amar, amar, trabalhar em prol do Evangelho de Jesus, a trabalhar como ceareiro do bem, ser o embaixador do Cristo, trabalhar pela humanidade. Esperar que tudo tem o seu tempo, nós temos que esperar o tempo certo das coisas. E confiar, manter a fé e a esperança em Jesus, em Deus, nosso Pai Criador. E foi o que Paulo fez. E Estevão, a partir daquele momento, disse que seria ali o seu protetor, seria aquele espírito que estaria bem próximo a ele, ajudando, instruindo, dando forças a Paulo para seguir todo esse apostolado. Então Paulo, saindo ali de Tarso, daquele momento, ele resolveu então procurar Gamaliel. Gamaliel era o seu mestre, o seu mentor, né? Ali dentro do Sinédrio, ele também era um doutor do Sinédrio. Então, Gamaliel se aposentou para que Paulo tomasse o seu lugar, a sua função, o seu cargo. E ele estimava muito Gamaliel e Gamaliel estimava muito Paulo. Mas Gamaliel, já no final ali do seu trabalho, um pouco antes da sua aposentadoria, Gamaliel já estava começando a conhecer o Evangelho de Jesus, começando a conhecer as palavras e o trabalho do Cristo. E Gamaliel estava começando também a se transformar ali nas suas concepções, tanto que muitas vezes ele pediu cautela, ele pediu mais paciência a Paulo, né, diante desse trabalho de perseguição dos cristãos. Então Paulo resolveu ir à procura de Gamaliel, aquele que foi o seu mentor no Sinédrio. E explicou tudo, contou tudo como aconteceu, abriu seu coração, falou de todas as suas angústias, enfim, Paulo se abriu para aquele amigo querido. Gamaliel, já muito experiente, já algo transformado no seu sentimento, na sua concepção, na sua mente, Gamaliel deu uma instrução a Paulo. Ele diz que Paulo, até aquele momento, né, do encontro com o Cristo, do chamado do Senhor, até aquele momento, Paulo estava voltado a sempre analisar e julgar e a cuidar dos erros, dos equívocos, dos enganos dos outros. Paulo olhava apenas para os outros, julgando os outros, as condutas das outras pessoas. Mas a partir daquele momento, Jesus o convidou para que ele voltasse o seu olhar para si mesmo. Então, para ele olhar os seus próprios enganos, os seus próprios equívocos e transformá-los. Então, foi sublime essa orientação de Gamaliel. E para que Paulo, então, tivesse essa condição dessa análise, desse autoconhecimento, desse voltar-se a si mesmo, analisando os seus enganos, aquilo que deveria mudar dentro de si, Gamaliel, então, orienta Paulo que ele precisa se afastar do mundo. Se afastar do mundo. Então, orienta Paulo a ir para o deserto, ficar ali com um casal cristão chamado Prisca e Áquila, ficar o tempo necessário, aprendendo mais ainda sobre o Evangelho de Jesus com esses irmãos, com esse casal, e renovando a si mesmo, fazendo esse trabalho íntimo. E foi o que Paulo fez. Paulo foi para o deserto, encontrou esse casal amigo, ficou ali com eles cerca de 3 anos, naquele silêncio do deserto, mas principalmente no seu silêncio íntimo, aprendendo com aquele casal e reaprendendo um ofício que ele já tinha aprendido desde a sua juventude, da sua infância ali com o seu pai, que era o ofício de tecelão. Então o tecelão seria, a partir de agora, o sustento de Paulo. O que ele conseguisse seria através do tear, seria através
do tecelão. Ele iria fazer todos, capas, né, das barracas. Então seria o sustento de Paulo. E após então esse tempo no deserto, de conhecimento do Evangelho, das palavras de Cristo, de autoconhecimento, de transformação íntima, foi que Paulo então sentiu-se fortalecido e consciente do trabalho que ele tinha de fazer e de como realizar esse trabalho. Então Paulo retorna, né, a Jerusalém, e ali então ele começa o seu trabalho, que também não foi fácil. As portas não estavam ainda abertas para Paulo. Imagina, ele era o perseguidor. Ele foi atrás dos discípulos, foi atrás da casa do caminho, de Simão Pedro, né, de João, de Tiago. Ele não foi ali naquele momento recebido. Ele não foi, é claro, os apóstolos, os discípulos tinham receio, tinham medo daquela figura, apesar de ele estar muito diferente, aparentemente, do que era antes. Mas eles não sabiam que no íntimo ele também estava totalmente mudado. Eles precisavam ir com calma, né? Totalmente compreensível. Mas sim, não foi naquele primeiro momento, mas sim, ele foi aceito aos poucos, e ali ele foi ganhando a confiança. Enfim, ele foi então realizando o seu trabalho. E seu trabalho, ele teve muitos embates ali mesmo, dentro dos próprios cristãos, dos próprios discípulos, porque eles queriam, né, como já foi mencionado, que o Evangelho de Jesus ficasse entre eles, porque eles achavam que era para ficar entre eles apenas. E Paulo não. Paulo queria mudar algumas concepções, Paulo queria levar o Evangelho aos gentios, e foi o que ele fez. Paulo levou o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, ele foi esse porta-voz de Jesus para muitos povos, em todas as regiões, chegando a Roma, enfim, muitos povos. E onde ele ia, ele abria ali aquela igreja, ele sempre tinha aquele grupinho de cristãos que queria se reunir e queria aprender mais, e Paulo ficava ali aquele tempo, e instruía, e depois partia para outra região. E assim Paulo viveu a vida. E sim, com muitos percalços, com muito sofrimento, com prisões, com perseguições, com chicotadas. A vida de Paulo foi verdadeiramente um suplício nesse sentido de luta, né, com as pessoas, né, com aqueles que não compreendiam, tá? Então Paulo foi sim, teve uma vida bem tumultuada nesse sentido, mas ele era o embaixador de Cristo, ele era o porta-voz do Senhor, ele tinha essa missão. Então ele trabalhou dentro dele para ter essa força, essa fé, essa esperança de realizar essa missão. Então, todos os momentos em que todas essas igrejas por onde Paulo passava, eles tinham dúvidas, problemas, é claro que eles tinham problemas de conduta, né, problemas de entendimento, sempre existiram e existem, né? Então, eles recorriam a Paulo, escreviam as cartas a Paulo pedindo orientação. Paulo ia até o local, e ficava lá um tempo e orientava, só que como isso foi se ampliando, ele não tinha mais condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não tinha condições. Então um dia muito preocupado com isso, muito entristecido, porque ele não podia largar esses irmãos, ele tinha que orientar esses irmãos, mas ele não podia estar com todos os lugares ao mesmo tempo, e muitas solicitações chegavam a Paulo. Então ele orou muito pedindo a Jesus como que ele ia resolver este problema? Não é? Como? Ele era um só, como que ele poderia estar nesses todos os lugares? Imagine, naquela época, as viagens, por mais perto que fosse, eram difíceis, eram a pé, na maioria das vezes, era dificuldade, né? Então, não era assim simples não chegar de um local para o outro. E sim, nesse momento de muita oração, ele sente a presença do Cristo e ele recebe essa intuição de que ele deveria escrever as cartas e que ele seria intuído pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor,
a escrever essas cartas e o que escreveu nessas cartas. Foi daí então que ele começou com as epístolas. Ficou muito mais fácil para Paulo, né? Sanar essas dúvidas, auxiliar esses irmãos, essas igrejas, em todos os lugares. Então ele começou com as epístolas. E o trabalho de Paulo foi maravilhoso, ele foi um missionário exemplar. Então, o que é importante nós analisarmos dentro da vida de Paulo? Ele tinha essa missão. Ele poderia negar, ele poderia, naquele momento que viu Jesus, ele poderia não seguir a Cristo. Poderia. Era uma opção que ele tinha, o livre-arbítrio. Mas ele tinha dentro dele essa missão a ser realizada. Ele tinha muita fé. Então, Paulo, nós temos que compreender a vida de Paulo, porque ele era um perseguidor, ele fazia aquelas ações terríveis, né? Como chegou até o ponto do apedrejamento de Estevão. Sim, ele maltratava, ele prendia, ele perseguia, ele causava desespero nos cristãos, o temor nos cristãos. Sim, mas ele fazia isso porque ele entendia que era isso que Deus esperava dele, como homem de fé, né? Como esse doutor da lei. Então nós temos que compreender essa situação de Paulo. Ele vivia neste engano, mas era o que ele conhecia da lei. Era a verdade que tinha sido entregue a ele. E aquele povo todo, né? Então essa lei mosaica era o que ele conhecia. E ele seguia a risca, porque ele era fiel. Ele era fiel a Deus. E continuou fiel a Deus, mas agora com a amorosidade de Jesus, agora com o entendimento do Cristo. Então nós não podemos julgar Paulo de Tarso, pelo contrário, quem somos nós? Né? Se o próprio Cristo o chamou para essa missão, né? Quem somos nós para julgar esse missionário? Mas nós temos que compreender que sim, ele era um homem de muita fé e ele fazia tudo dentro daquilo que ele compreendia, dentro da lei. Né? Dentro da lei que ele compreendia, ele estava realizando o correto. Mas Jesus veio, então, e transformou, né, o entendimento desse querido missionário Paulo de Tarso. Até que num determinado momento, no final da sua vida, no final do seu apostolado, né, Paulo de Tarso, ele diz que, em uma das suas epístolas, para Gálatas, para aquele povo, para os Gálatas, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Mas nos constrange não no sentido de nos envergonhar, pelo contrário, o amor de Cristo nos constrange, ou seja, o amor de Cristo nos encoraja à transformação, nos encoraja a segui-lo, a caminharmos com ele. E foi isso que Paulo de Tarso fez. Em outra epístola, na segunda epístola a Timóteo, Jesus também diz, Paulo de Tarso também diz que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse foi o embaixador de Cristo. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo diz assim: de sorte que fomos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, de parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então ele está escrevendo essa epístola aos Coríntios, porque também estava ali aquela confusão, né? Aquela necessidade de orientação maior. Então Paulo diz que por sorte ele é o embaixador de Cristo. Então ele roga a Deus que da parte de Cristo, né? Pela parte de Cristo, aquele povo também encontre a paz, encontre a reconciliação com Deus. Olha que bonita essa passagem, né, da segunda epístola de Coríntios, para os Coríntios, né, de Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso também diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo de Tarso lutou o bom combate, que ele chama. O bom combate, porque não é aquele combate de armas, não, é o combate íntimo, é o combate com as nossas aflições, com os nossos enganos, com os nossos sentimentos inferiores. Paulo precisou muito fazer esse combate, ele lutou contra si mesmo,
né, contra aquilo que ele trazia dentro dele. Então ele realizou esse bom combate. E nós também temos que realizar esse bom combate em nós. Porque como Paulo, nós também podemos ser embaixadores de Cristo. Nós devemos ser porta-voz de Jesus. Tudo bem que nós não tenhamos essa missão, né, imensa, grandiosa de Paulo, como tantos outros, mas não importa. Nós temos sim uma tarefa a cumprir e nós temos uma missão. E se nós somos cristãos, e se nós estamos aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, se nós estamos buscando nos transformar dentro do Evangelho de Jesus, então, como o próprio Cristo nos ensinou, que não podemos colocar a chama acesa embaixo da caldeira. Não podemos esconder e deixar só para nós essa chama, essa luz que está se acendendo em nosso íntimo. Se está acendendo essa luz em nosso íntimo de esclarecimento com Jesus, então que possamos ser embaixadores de Cristo, que possamos levar dentro das nossas condutas, do nosso dia a dia, das nossas palavras, dos nossos melhores sentimentos, o Evangelho de Jesus para todos. Então, somos sim embaixadores de Cristo. Dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, junto com aqueles que convivem conosco, com aqueles que encontramos em determinado momento apenas, não é? Em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, aonde formos na nossa vida, nós temos sim condições de sermos embaixadores de Jesus, porque nós já temos aquela chama, né? Que seja pequena, nós já temos uma luzinha, nós já temos, que está acesa dentro de nós, está se fortalecendo dentro de nós. Então não vamos colocar essa luz, que é o Evangelho de Jesus, transformando a nossa intimidade, sob a caldeira. Não vamos nos esconder. Vamos sim sermos coerentes dentro desse nosso propósito, que é o propósito que estamos buscando da nossa transformação com os ensinamentos do Cristo. E vamos levar essa boa nova de Jesus para todos, através de uma palavra amiga, através da compreensão. Às vezes não precisa palavra, às vezes é só o silêncio. Através também do nosso amor, através da nossa oração, através do nosso melhor sentimento, enfim, através da nossa atitude no bem. Então sim, podemos ser embaixadores, devemos ser embaixadores de Jesus. E lutar o bom combate como Paulo lutou. Como Paulo lutou. Olharmos para dentro de nós, como Paulo fez. Deixarmos de olhar os enganos dos outros e transformarmos os nossos enganos em acertos. Isso é que nós temos que fazer. Então, desde o momento em que Paulo encontrou Cristo, que foi chamado por Jesus, e ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Até o final ali de sua vida, né? Do seu apostolado, da sua missão, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, né? Guardei a fé. Então, até esse momento, Paulo teve uma vida de luta e sacrifício e provações, mas uma vida de paz íntima, de paz íntima. Por mais que ele estivesse ali sofrendo, por mais que ele estivesse sendo injustiçado, por mais que ele estivesse sendo perseguido, por mais que ele estivesse cansado dessas perseguições, ele estava fortalecido na missão que ele tinha, porque ele tinha essa fé. Então vamos ter também nós a consciência de que nós temos sim uma missão. Não importa o tamanho que tem essa missão, não importa até onde chega essa missão, nós temos uma missão a cumprir. E essa missão é o nosso trabalho. E que possamos ser embaixadores de Jesus dentro desse nosso trabalho, dessa nossa obra que temos a cumprir. E Paulo, no final, também ele diz, ali também na Epístola de Gálatas, em um momento ele diz, ele dá um testemunho mesmo, né,
dessa paz que ele encontrou, né? Dessa fé que o sustenta. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o testemunho, né, de um verdadeiro embaixador do Senhor. Que possamos então analisar a vida de Paulo de Tarso e todo o seu sacrifício e toda a busca de transformação, né? De tudo aquilo que ele valorizou após esse encontro com Jesus, que não foram as coisas do mundo, foram as coisas do Espírito. E possamos também seguir a nossa vida, realizando o nosso bom combate, para sermos embaixadores também do Senhor. Eu agradeço a atenção de todos. Fiquem na paz de Jesus. Obrigada.